Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma história educativa muito linda com o tema O Amigo que Perdoou. Pedro e Juca eram amigos desde pequeninos. Eles moravam perto e brincavam sempre juntos. Eles foram estudar na mesma escola, no mesmo ano, na mesma classe e dividiam a carteira. Os dois eram muito amigos e quando chegou as férias, eles foram viajar juntos, foram para a praia. Vocês gostam de ir para a praia? Pedro e Juca amavam ir para a praia e lá eles brincavam de bola, faziam castelo na areia, eles se divertiam muito. Pedro, então, já cansado de fazer castelinho na areia, ele disse para Juca: vamos catar conchinha na beira do mar? E Juca falou: vamos nadar. Pedro falou: não, eu quero catar conchinha. E Juca: mas eu quero nadar. E os dois começaram a discutir. E Pedro, já muito nervoso, muito irritado, disse: Juca, tudo tem que ser o que você quer. Nunca é o que eu escolho. Eu estou cansado de você. Juca não ficou quieto, Pedro também não. E começaram a discutir feio ao ponto do Pedro deu um soco em Juca. Juca ficou tão triste, mas Juca, ele não devolveu o soco em Pedro. Porque, queridos, na Bíblia, na palavra de Deus, em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 9, está escrito assim: não tornando mal por mal, pelo contrário, abençoe, sabendo que para isto sois chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então Deus, ele nos ensina que nós não devemos revidar o mal com o mal, e sim voltar com o bem. Se nós revidarmos o mal, nós vamos perder as bênçãos do Senhor. Então a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos pagar o mal com o bem. Ele foi ali na areia, na beira da água, e ele começou a escrever. E Pedro ficou tão curioso para saber o que ele estava escrevendo que foi espiar. E Juca estava escrevendo assim na areia: hoje meu melhor amigo me deu um soco. Pedro se sentiu muito mal ao ler aquilo. Ele se arrependeu e ele chegou perto de Juca. Juca, eu estou muito arrependido do que eu fiz. Você pode me perdoar? Eu nunca mais vou fazer isso com você. E Juca perdoou seu amigo e eles foram então nadar. E eles estavam na beira do mar. Pedro sabia nadar bem, mas Juca não sabia nadar. Só que eles não observaram que eles brincando estavam indo longe da praia. E chegou um momento que Juca começou a se afogar. Juca não sabia nadar e ele começou a engolir água e pedir socorro, socorro. Pedro não pensou duas vezes. Ele correu, pegou seu amigo e começou a puxá-lo para a beira da praia para salvar o seu amigo. E ali eles ficaram um tempo só olhando para o alto, sem dar uma palavra, porque eles estavam muito assustados com o que tinha acontecido. Porque se Pedro não tivesse visto, Juca poderia ter morrido ali no mar. Então, Juca, depois que ele descansou ali, ele levantou, pegou uma pedra e foi até uma grande rocha e começou a escrever uma frase. Pedro ficou curioso de novo e ele foi até lá ler o que Juca tinha escrito. E Juca escreveu assim na rocha: hoje, meu melhor amigo salvou a minha vida. E Pedro chegou para Juca e falou assim: eu estou curioso. Por que quando eu te bati você escreveu na areia e agora que eu te salvei você escreveu nessa rocha? E Juca explicou o seguinte: quando você me bateu, eu fiquei muito triste. Então eu escrevi na areia, porque eu sabia que o vento e o mar iria vir e levar embora. Agora, quando você me salvou, isso foi algo que aconteceu de muito bom. E coisas boas a gente não pode esquecer. Então eu gravei na pedra: nem o vento e nem a água poderão apagar o bem que você me fez. Pedro tinha entendido o que Juca queria dizer. Queridos, Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha só, a partir do momento que você pede para Deus perdoar os seus erros, você também deve perdoar aqueles que erraram com você. Às vezes a gente não consegue perdoar, querendo dar o troco naquela pessoa que te ofendeu. Tem vários versículos na Bíblia
que eu poderia citar aqui para vocês falando sobre o perdão, que é em Colossenses, no capítulo 3 e verso 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus domine em vossos corações e sede agradecidos. Vejam só, é a palavra de Deus nos ensinando que nós devemos perdoar aqueles que têm nos ofendido. Se você não perdoa, Deus também não pode perdoar você. O que eu quero para mim é o que eu tenho que desejar para as pessoas. Se eu desejar algo de ruim para ele, automaticamente eu não recebo as bênçãos de Deus na minha vida, porque o meu coração está ruim. Quando você perdoa aquele que te ofendeu, você consegue ter paz. E a pessoa que tem paz no coração, ela é uma pessoa agradecida. É isso que Deus quer ensinar para nós nessa lição. Aprender a perdoar. Se você acha que está difícil, ore ao Senhor, peça para Deus. Ele tem prazer em ajudar-nos, Ele tem prazer em responder a nossa oração. Como Juca disse, é assim que Deus faz conosco. Nós pecamos e pedimos perdão a Deus. A Bíblia diz que dos nossos pecados, Deus não se lembra mais. É como se estivesse escrito na areia do mar. Veio o mar e apagou. É assim que Deus faz conosco quando nós pedimos perdão. Deus apaga os nossos pecados e Ele não se lembra mais dele. E isso tudo se dá pelo sangue de Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor também diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Chegamos ao final de mais uma história, queridos. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo no seu coração. Fiquem com Jesus.